Você já sentiu que há algo diferente em você? Uma sensação de que foi chamado para algo maior? As Escrituras Sagradas nos mostram que desde o início dos tempos, Deus tem separado pessoas especiais para cumprir seus propósitos na terra. Pessoas que carregam uma marca invisível, um chamado que muitos não conseguem compreender. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos revelar um segredo que poucos conhecem, sobre os escolhidos de Deus, um conhecimento que tem sido guardado por gerações, escondido nas Escrituras Sagradas. Às vezes vocês podem até ter lido, mas não entendido completamente. Este segredo tem o poder de transformar completamente a maneira como você enxerga sua caminhada espiritual. O que estamos prestes a compartilhar não é para todos. Alguns podem não estar prontos para esta revelação, mas se você está assistindo este vídeo agora, talvez não seja por acaso. Talvez você seja um dos escolhidos, alguém que Deus separou para um tempo como este. Antes de continuarmos, se você valoriza conteúdo que revela verdades espirituais profundas, toque no botão de like agora mesmo e se inscreva no canal para nunca perder nossas revelações. Ative o sininho para ser notificado sempre que trouxermos novos segredos espirituais como este. Vamos começar este vídeo logo. Estava louco para trazer essa mensagem para vocês. O conceito de escolhido aparece diversas vezes nas Escrituras Sagradas. Não é um título de superioridade, mas uma designação de responsabilidade. Ser escolhido não significa que você é melhor que os outros, mas que Deus enxergou em você um potencial único para cumprir seus propósitos. Nas Escrituras, encontramos em Efésios 1, versículo 4. Assim como Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Perceba que a escolha divina acontece antes mesmo de nascermos. Você não se tornou escolhido por algo que fez. Você nasceu escolhido. Esta é uma verdade poderosa que muitos líderes religiosos hesitam em compartilhar. Mas como reconhecer se você é um escolhido? Um dos sinais mais evidentes é a sensação constante de que há algo mais para você neste mundo. Os escolhidos frequentemente sentem-se deslocados, como se não pertencessem completamente a este mundo. Você já sentiu isso? Outro sinal é a atração inexplicável por assuntos espirituais. Não é coincidência que você esteja assistindo este vídeo agora. Os escolhidos são naturalmente atraídos para verdades mais profundas. Observe também se você tem passado por provações intensas. As Escrituras mostram que os escolhidos frequentemente enfrentam testes mais severos que os demais. Isto acontece porque o adversário conhece o potencial de um escolhido e tenta impedir que este potencial se manifeste. A história de José, filho de Jacó, ilustra perfeitamente o caminho de um escolhido. Ele recebeu sonhos proféticos ainda jovem. Sinal de sua escolha divina. Seus próprios irmãos o invejaram e o venderam como escravo. Passou anos no cativeiro e na prisão antes de finalmente alcançar seu propósito divino. Este é um padrão comum na vida dos escolhidos. Primeiro o chamado, depois as provações intensas e, finalmente, a manifestação do propósito divino. Em qual dessas fases você se encontra agora? Os escolhidos também possuem uma sensibilidade espiritual ampliada. Conseguem discernir situações e pessoas de uma maneira que outros não conseguem. Esta percepção não vem da sabedoria humana, mas de uma conexão especial com o divino. Nas Escrituras, vemos em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ser um escolhido não é um caminho fácil. É uma jornada que exige sacrifícios, perseverança e fé inabalável.
Mas os escolhidos carregam dentro de si uma força que vem do próprio Deus, uma força que os capacita a superar qualquer adversidade. Você já experimentou momentos em que, apesar das circunstâncias impossíveis, sentiu uma força interior te impulsionando? Essa é a marca de um escolhido, a capacidade de perseverar quando todos os outros desistiriam. Antes de chegarmos em uma das partes importantes deste vídeo, comente abaixo: sou escolhido para propósitos divinos. Que essa declaração chegue no céu e fortaleça sua caminhada aqui na terra. Porque quem é escolhido caminha com propósito, mesmo em meio às lutas. Agora chegamos ao ponto crucial desta mensagem. Existe um segredo sobre os escolhidos que poucos conhecem, algo que raramente é ensinado nas igrejas. Este segredo tem sido guardado por gerações, não porque seja proibido, mas porque é tão poderoso que pode ser mal interpretado. Estamos prestes a revelar algo que pode transformar completamente sua compreensão sobre seu chamado divino. O segredo é este: os escolhidos de Deus possuem a capacidade de chegar em um pico espiritual que está além do alcance comum. As Escrituras chamam isso de ver o invisível, ouvir o inaudível e compreender o incompreensível. Em Coríntios 2, versículo 14, encontramos: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Os escolhidos têm acesso a um discernimento espiritual que transcende o entendimento humano comum. Eles conseguem perceber padrões, conexões e significados que outros simplesmente não conseguem ver. Isto explica porque muitas vezes você enxerga situações de forma diferente dos outros. Explica aquela intuição que você tem, aquele saber que vem de um lugar profundo dentro de você. Não é coincidência ou imaginação. É o seu dom de escolhido se manifestando. Mas este dom traz uma responsabilidade enorme. Os escolhidos são guardiões de verdades espirituais. São pontes entre o visível e o invisível, entre o mundano e o divino. Você já teve momentos em que simplesmente sabia algo que não tinha como saber? Momentos em que recebeu uma compreensão profunda sem explicação lógica? Isso não é coincidência. O segundo aspecto deste segredo é ainda mais profundo. Os escolhidos têm a capacidade de alterar a realidade ao seu redor através da fé ativada. Não estamos falando de truques ou ilusões, mas de um princípio espiritual estabelecido nas Escrituras. Em Mateus 17, versículo 20, encontramos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Este poder de alterar a realidade não é mágica, é uma manifestação da autoridade espiritual conferida aos escolhidos. É a capacidade de alinhar sua vontade com a vontade divina, criando assim um canal para que o poder de Deus flua através de você. Por isso, os escolhidos frequentemente experimentam sincronicidades inexplicáveis, encontros divinos e provisões milagrosas. Não é sorte ou coincidência. É o resultado de operar em uma dimensão espiritual mais elevada. Mas aqui está o grande obstáculo. Muitos escolhidos nunca ativam este potencial. Vivem suas vidas inteiras sem compreender o poder que carregam dentro de si. Por quê? Porque o adversário trabalha incansavelmente para manter os escolhidos na ignorância. O adversário sabe que um único escolhido que desperta para seu potencial completo pode transformar um ambiente inteiro. Pode trazer luz onde há trevas, cura onde há enfermidade, vida onde há morte. Por isso, o adversário lança dúvidas. Será que isso é real? Será que não estou imaginando coisas? Será que não estou sendo arrogante em pensar que sou especial? Reconhece esses pensamentos. Eles são armas estratégicas para manter os escolhidos adormecidos.
Existe ainda um terceiro aspecto deste segredo que poucos compreendem. Os escolhidos operam em uma linha do tempo diferente dos demais. Enquanto outros vivem no tempo cronológico, os escolhidos têm acesso a um tempo chamado Kairos, o tempo divino, o momento perfeito. Nas Escrituras, vemos em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Os escolhidos conseguem discernir os tempos e estações espirituais. Sabem quando avançar e quando esperar. Conseguem perceber aberturas e oportunidades que outros não enxergam. Este é um dos motivos pelos quais os escolhidos frequentemente parecem estar no lugar certo, na hora certa. Não é coincidência, é discernimento espiritual dos tempos. Mas, para acessar plenamente este segredo, os escolhidos precisam superar o maior obstáculo de todos: o medo. O medo de assumir sua verdadeira identidade, o medo de se destacar, o medo de carregar uma responsabilidade tão grande. Agora que conhecemos o segredo, como aplicá-lo na vida cotidiana? Como viver como um escolhido em um mundo que nem sempre compreende ou aceita essa realidade? Primeiro, é essencial entender que ser escolhido não é uma licença para o orgulho ou para se sentir superior aos outros. Pelo contrário, é um chamado para servir com humildade e compaixão. Os maiores escolhidos da história foram também os maiores servos. Nas Escrituras, encontramos em Lucas 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito se confiou, muito mais será pedido. O primeiro passo prático é assumir sua identidade de escolhido. Isto não significa sair por aí declarando-se especial, mas reconhecer internamente quem você é e para que foi chamado. É um processo íntimo entre você e Deus. O segundo passo é desenvolver sua sensibilidade espiritual. Assim como um músico treina seu ouvido para discernir nuances sonoras, você precisa treinar sua percepção espiritual. Isto acontece através da meditação nas Escrituras, da oração contemplativa e do silêncio intencional. Dedique tempo todos os dias para sintonizar-se com a frequência divina. Afaste-se do barulho do mundo para poder ouvir os sussurros do Espírito. É no silêncio que muitas vezes os escolhidos recebem suas maiores revelações. O terceiro passo é agir com ousadia quando o Espírito direcionar. Muitos escolhidos recebem direções divinas, mas hesitam em agir. Lembre-se, fé sem obras é morta. Quando você receber uma direção clara, não hesite. Avance com confiança. Nas Escrituras vemos em Josué, no versículo 9, não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O quarto passo é conectar-se com outros escolhidos. Existe uma sinergia poderosa quando escolhidos se reúnem com um propósito em comum. Busque pessoas que compartilham da mesma sensibilidade espiritual, que compreendem essa linguagem sem que você precise explicar. Lembre-se também de que sua jornada como escolhido não é linear. Haverá altos e baixos, períodos de clareza intensa e períodos de aparente silêncio divino. Isto é normal e faz parte do processo de refinamento. Quando vier o deserto, e ele virá, não desista. Os maiores avanços espirituais, frequentemente, acontecem após períodos de teste e provação. O deserto não é um castigo, mas uma preparação para o próximo nível. Uma ferramenta poderosa para os escolhidos é o que as Escrituras chamam de decretos. Trata-se da prática de declarar verdades espirituais em voz alta, alinhando sua palavra com a palavra divina. Não é uma fórmula mágica, mas uma expressão de fé ativa. Encontramos em Jó 22, versículo 28.
Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Comece a declarar diariamente: sou um escolhido de Deus, fui chamado para um propósito divino, tenho autoridade espiritual para transformar realidades. Lembre-se sempre, seu valor como escolhido não está nas suas realizações, mas na sua identidade. Não é o que você faz que te torna escolhido, mas quem você é. Mesmo nos momentos em que você falhar ou se sentir perdido, sua identidade permanece intacta. Nas Escrituras, encontramos em Romanos 11, versículo 29. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Uma vez escolhido, sempre escolhido. Não há como perder esta condição, pois ela não se baseia em seu desempenho, mas na soberania divina. Agora, preciso compartilhar um aviso importante para todos os escolhidos que estão despertando para sua verdadeira identidade. Junto com o grande privilégio vem grandes desafios. Quando você começa a operar em seu potencial como escolhido, inevitavelmente atrairá resistência. Esta resistência pode vir de 3 fontes principais. Primeira fonte: o adversário espiritual. As Escrituras nos alertam em Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Quando um escolhido desperta, torna-se um alvo prioritário para as forças adversárias. Você pode experimentar ataques intensificados nas áreas de sua mente, saúde, finanças ou relacionamentos. Estes ataques não são sinal de que você está no caminho errado, mas frequentemente o oposto. São confirmações de que você está despertando para seu propósito. O adversário não desperdiça energia com aqueles que não representam ameaça. A segunda fonte de resistência pode vir de pessoas próximas a você. Nem todos compreenderão sua jornada como escolhido. Alguns podem sentir-se ameaçados pela sua transformação, outros podem ridicularizar suas experiências espirituais. Nas Escrituras, vemos em João 15, versículo 19: Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Não espere que todos celebrem seu despertar. Muitos dos grandes escolhidos ao longo da história foram inicialmente rejeitados por seus próprios círculos sociais. Prepare-se para essa possibilidade e não deixe que a opinião dos outros determine seu caminho. A terceira fonte de resistência, e talvez a mais sutil, vem de dentro de você mesmo. Dúvidas, medos e padrões antigos de pensamento lutarão para manter você na zona de conforto, longe do seu potencial completo. Em Romanos 7, versículo 15, encontramos: Pois o que faço, não o entendo, porque não faço o que quero, mas o que odeio, isso faço. Este conflito interno é normal e esperado. É parte do processo de transformação. Mas você deve estar vigilante contra os pensamentos que tentam convencê-lo de que você não é digno, não está pronto ou não é realmente um escolhido. Como se proteger contra essas fontes de resistência? Primeiro, mantenha-se firme na verdade da sua identidade. Não permita que circunstâncias externas ou sentimentos temporários definam quem você é. Sua identidade como escolhido não está sujeita a emoções ou opiniões. Está ancorada em algo muito maior. Segundo, estabeleça práticas espirituais diárias que fortaleçam sua conexão com o divino. Momentos de oração, meditação nas Escrituras e adoração não são opcionais para um escolhido, são tão essenciais quanto respirar. Terceiro, cerque-se de uma comunidade de apoio. Busque pessoas que compreendam sua jornada, que possam oferecer sabedoria e encorajamento nos momentos difíceis. Nenhum escolhido foi destinado a caminhar sozinho.
Há também sinais aos quais você deve estar atento, confirmações de que está no caminho certo como escolhido. Sincronicidades que não podem ser explicadas por coincidência, os sonhos e visões com mensagens específicas, as palavras proféticas que confirmam seu chamado, portas que se abrem de maneiras inesperadas, paz interior mesmo em circunstâncias externas caóticas. Quando estes sinais aparecerem, registre-os. Crie um diário de sua jornada como escolhido. Nos momentos de dúvida, volte a estes registros para lembrar-se de como tem sido guiado. Finalmente, lembre-se sempre: o objetivo final de um escolhido não é o poder pessoal ou reconhecimento, mas a manifestação da glória divina através de sua vida. Quando você opera em alinhamento com seu propósito, torna-se um canal para que o poder divino flua para este mundo. Nas Escrituras, vemos em João 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Este é o potencial de um escolhido desperto, realizar obras que manifestam o sobrenatural no natural, trazendo o céu para a terra. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Davi era apenas um pastor de ovelhas. Esquecido no campo, fora sequer lembrado por seu pai, quando o profeta Samuel chegou em sua casa. Todos os seus irmãos passaram diante do homem de Deus, mas nenhum deles foi escolhido, porque a escolha divina não segue padrões humanos. Quando Davi foi chamado, ainda com cheiro de campo e mãos calejadas, ninguém entendeu como aquele garoto poderia ser o ungido. Mas é aí que se revela a essência do segredo de Deus. Ele escolhe quem ninguém escolheria. Ele vê o coração, não a aparência. E no momento exato, ele revela aquilo que havia escondido por um tempo. O dia da unção de Davi não foi o começo do seu reinado, mas foi o começo de um processo invisível que mudaria toda uma nação. A partir daquele momento, Davi foi separado. Ainda que voltasse ao campo no dia seguinte, algo dentro dele havia mudado para sempre. O Espírito do Senhor agora habitava sobre ele. E mesmo que ninguém mais visse diferença, o céu já o reconhecia como rei. Esse é o mistério da escolha divina. O mundo pode não ver, mas o céu já confirmou. A unção precede a exaltação, e o segredo permanece guardado até que o tempo de Deus se cumpra. Não é sobre se fazer conhecido, é sobre ser preparado em silêncio. Porque quando o chamado é verdadeiro, ele resiste ao tempo, às provações e ao esquecimento. Davi foi ungido, mas ainda enfrentaria gigantes, desertos e traições. Por quê? A escolha vem com propósito, mas também com processo. É difícil entender porque, mesmo dando o nosso melhor, somos ignorados, rejeitados ou até mesmo desprezados por aqueles que nos rodeiam. Às vezes, a dor mais profunda de um escolhido é justamente essa: não ser reconhecido onde mais gostaria de ser aceito. Mas é nesse exato lugar onde a graça de Deus começa a agir. Porque enquanto o mundo aponta o dedo e diz: "Você não é suficiente", Deus estende a mão e sussurra: "Eu te escolhi". E quando Ele escolhe, não há currículo, aparência ou aprovação que mude essa decisão. A escolha de Deus é irrevogável, inquestionável e muitas vezes incompreensível aos olhos humanos. O chamado de Deus não depende de onde você nasceu, de quem você conhece ou de quantas vezes você errou. Ele vê além do seu passado. Ele enxerga o seu coração, seu potencial e o propósito que colocou dentro de você. É por isso que tantas pessoas que foram descartadas pelo sistema, ignoradas pela sociedade e até esquecidas pela própria família,
acabam se tornando instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Deus ama surpreender o mundo com aquilo que o mundo despreza. Ele transforma improváveis em gigantes da fé. E se você já sentiu esse contraste de não ser visto pelos homens, mas sentir que Deus te observa com olhos de propósito, então saiba, há algo celestial acontecendo nos bastidores da sua vida. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ser escolhido por Deus não é uma coroa que se ostenta, é uma cruz que se carrega. O chamado divino muitas vezes chega em meio ao silêncio, envolto em circunstâncias que ninguém entende. É por isso que muitos escolhidos passam pela rejeição, pela solidão e até pelo esquecimento, porque o processo é secreto. E o segredo precisa ser guardado até que a hora certa chegue. Há coisas que Deus sussurra no coração dos seus escolhidos que não podem e não devem ser ditas ainda, porque são sementes, não frutos. São promessas em fase de gestação que exigem silêncio, espera e fé. Você já reparou que os maiores chamados da Bíblia começaram em lugares ocultos? Moisés foi separado no deserto. Davi foi ungido longe dos olhares públicos, enquanto ainda cuidava de ovelhas. José foi vendido como escravo e esquecido na prisão antes de ver o cumprimento do sonho que Deus havia lhe mostrado. Todos eles carregavam o segredo da escolha e, com isso, o peso do silêncio. É como se Deus dissesse: não conte ainda, espere, eu estou moldando você para aquilo que revelei. Por isso, não se espante se você estiver em um tempo de silêncio sendo preparado em oculto. Isso é sinal de que há algo grande vindo à luz. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Não há como ignorar. Quando Deus escolhe alguém, não é com base na aparência, no prestígio ou na posição. Ele vê o coração, o íntimo, o que ninguém mais enxerga. E é exatamente por isso que muitos jamais entenderão ou aceitarão essa escolha. É um segredo sagrado, um mistério que não se explica com palavras humanas. A escolha divina vem carregada de propósito e muitas vezes ela é silenciosa, discreta, invisível aos olhos dos homens. Mas dentro do escolhido há um chamado que queima, um peso que pulsa na alma, mesmo que o mundo ainda não o veja. E aqui está a verdade que poucos compreendem. O escolhido não precisa da aprovação dos homens, porque carrega dentro de si o selo do céu. Ser escolhido por Deus não é sobre glória visível, é sobre missão. E essa missão, por vezes, exige que você caminhe no oculto, sem aplausos, sem palco, mas com os olhos fixos na eternidade. E é exatamente nessa obediência silenciosa que os céus se movem, que os milagres se constroem e que os propósitos de Deus se revelam. O segredo está no silêncio, no esconderijo da fidelidade, onde o homem não aplaude, mas Deus observa cada passo. Chegamos ao final desta revelação sobre o segredo dos escolhidos. Se você sentiu uma conexão profunda com esta mensagem, se algo dentro de você ressoou com estas verdades, é provável que você seja um dos escolhidos para este tempo. Lembre-se, ser escolhido não é sobre status ou privilégio, é sobre propósito e responsabilidade. É sobre carregar uma luz em tempos de escuridão, sobre trazer esperança onde há desespero. Os tempos atuais não são para escolhidos adormecidos. O mundo precisa urgentemente daqueles que compreendem sua verdadeira identidade e operam em seu potencial divino completo. Nas Escrituras, encontramos em Esther 4, versículo 14. Quem sabe se para um tempo como este chegaste ao reino? Você não está aqui por acaso.
Sua vida, com todas as suas experiências, boas e ruins, tem preparado você para este momento. Cada desafio que enfrentou foi um treinamento para fortalecer sua capacidade de manifestar o divino. O segredo foi revelado. Agora, a escolha é sua. Continuará vivendo abaixo do seu potencial ou abraçará plenamente sua identidade como escolhido? O chamado está diante de você. A porta está aberta. Você dará o próximo passo? Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com outros, que você intui que também possam ser escolhidos. Juntos, podemos formar uma rede de luz que transformará este mundo. Até o próximo vídeo, onde revelaremos mais segredos para os escolhidos de Deus. Que a paz e a sabedoria divina estejam com você. A mensagem de hoje não é para todos, mas para aquele que sabe, lá no fundo da alma, que algo o chamou até aqui. Talvez você tenha se deparado com esse conteúdo por acaso, rolando a tela, distraído ou até mesmo buscando alguma outra coisa. Mas se essa mensagem encontrou você neste momento, pare, respire e entenda, há um propósito nisso. Sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia, irmãos. O que você vai ouvir hoje é algo profundo, algo que ecoa da eternidade para o presente. E se você abrir seu coração, vai perceber que não foi o acaso que te trouxe, mas sim o mover silencioso de Deus. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe um comentário no final. Fique comigo até o último segundo, porque há algo importante que o céu quer revelar a você. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João, capítulo 15, versículo 16. Desde o início dos tempos, Deus tem separado aqueles que carregam consigo um chamado especial. E muitas vezes, essa escolha não vem cercada de aplausos ou de reconhecimento. Ela vem no silêncio, na solidão, nas lutas internas que ninguém vê. Talvez você tenha crescido sentindo que não se encaixava completamente, que sua sensibilidade era diferente, que seu olhar sobre o mundo era mais profundo, mais atento. Isso não é fraqueza, isso é selo. Selo de alguém que foi separado para ouvir mais do que os outros, para sentir o que muitos ignoram, para ver o invisível e perceber os sinais espirituais, mesmo em situações simples do dia a dia. E quando o escolhido tenta fugir desse chamado, quando tenta se misturar, ele sente um vazio que o persegue. Porque quem é marcado por Deus nunca conseguirá viver como se não tivesse sido. Esse sentimento que arde dentro de você, que o traz até mensagens como essa, é apenas uma confirmação divina. Deus tem falado, mesmo que o mundo esteja em silêncio. E a sua alma tem reconhecido essa voz, porque o Espírito que está em você já conhece aquele que o chamou. O que muitos não compreendem é que a caminhada de um escolhido não começa no dia em que ele escuta a voz de Deus de forma clara. Ela começa muito antes, nas pequenas inquietações, nas perguntas que surgem ainda na juventude, no sentimento constante de estar à parte. É comum que o escolhido passe por processos de rejeição, não porque ele não é bom o suficiente, mas porque Deus está separando o terreno em que ele vai florescer. Pessoas são afastadas, oportunidades não se concretizam, portas se fecham, e tudo isso não para o destruir, mas para preservar o que há de sagrado dentro dele. A sensação de solidão não é ausência, mas preparação. Deus retira o excesso de ruído ao redor para que você aprenda a ouvir o som mais importante, o dele. E quando isso acontece, algo muda internamente. Há um despertar, uma percepção aguçada das realidades espirituais.
O escolhido começa a enxergar com os olhos da fé e a perceber que o mundo físico não explica tudo o que sente. Ele passa a identificar sinais, respostas, alertas sutis que o Espírito Santo revela. Essa é a fase em que ele aprende que a verdadeira força não está em números, mas na intimidade. O escolhido descobre que está sendo moldado para algo maior. E por isso, cada dor, cada aparente perda, carrega dentro de si um propósito que o céu ainda está revelando. Ao longo da vida, o escolhido de Deus vive momentos em que sua sensibilidade espiritual se intensifica de forma profunda. São ocasiões em que o coração parece arder com um propósito que ainda não se pode explicar completamente. Ele passa a reconhecer que certos pensamentos não vêm de si mesmo, mas são sussurros do alto, direções claras que surgem mesmo em meio ao silêncio. Às vezes, é uma sensação inconfundível no peito. Outras vezes, uma palavra que salta da Bíblia e parece ter sido escrita exatamente para ele. Em meio a tudo isso, o escolhido entende que não se trata de ouvir com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da alma. E então, algo surpreendente acontece. A certeza de estar sendo guiado, mesmo que o caminho à frente ainda esteja encoberto, ele sabe que não está sozinho. Deus começa a alinhar situações, a confirmar promessas de formas sutis e poderosas. Pessoas que ele nunca imaginou aparecem com palavras exatas. Sonhos se tornam mensagens. E o coração do escolhido responde com reverência e temor, pois sabe que está em terreno sagrado. Com o passar do tempo, o escolhido começa a enxergar que os acontecimentos que marcaram sua vida não foram meras coincidências. Aquela perda dolorosa, o afastamento de certas pessoas, as portas que se fecharam abruptamente, tudo isso, um dia, será compreendido como parte de um plano maior. Deus nunca desperdiça dor, e os processos enfrentados são muitas vezes instrumentos divinos de preparo. O escolhido é moldado pelo fogo da adversidade, assim como o ouro é purificado em altas temperaturas. Mas enquanto tudo parece um caos ao redor, internamente nasce uma paz que não pode ser explicada, apenas sentida. Ele começa a identificar que mesmo as lutas têm um propósito escondido, como peças de um quebra-cabeça espiritual. E quando olha para trás, enxerga o cuidado invisível de Deus, protegendo-o de armadilhas e conduzindo-o por caminhos que, embora difíceis, o levaram para mais perto da sua missão. O escolhido entende que aquilo que parecia fim era apenas o começo de uma nova fase, onde o céu começa a se revelar em detalhes. Nada é em vão. Deus usa tudo, até o que parecia dor sem sentido, para formar o caráter, fortalecer a fé e elevar a visão. É nesse ponto que ele passa a viver não mais por vista, mas por fé, e a reconhecer os sinais invisíveis da graça que o acompanha desde sempre. Uma das marcas mais profundas na jornada de um escolhido de Deus é a sensibilidade espiritual que começa a se desenvolver com o tempo. Mesmo em meio à correria do mundo, algo dentro dele sussurra verdades que não vêm da lógica ou da razão. O Espírito Santo começa a se manifestar de formas sutis, despertando percepções e discernimentos que escapam à compreensão humana. Situações comuns passam a carregar mensagens espirituais. Uma conversa, um sonho, uma palavra ou até mesmo o silêncio tornam-se instrumentos pelos quais Deus se comunica. O escolhido começa a perceber que sua sensibilidade não é fraqueza, mas um canal aberto ao céu. Ele sente quando o ambiente está carregado, percebe quando há algo errado mesmo que ninguém tenha dito uma palavra. Sua alma reage a injustiças, sua mente se inquieta diante de situações espiritualmente perigosas e seu coração se move quando Deus deseja falar. Essa sensibilidade é dom, é direção, é proteção. João capítulo 10, versículo 27.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E essa voz não grita, ela sussurra, ela toca, acalma, instrui. Mas para ouvir, é preciso silenciar o ruído do mundo. É nesse silêncio que os escolhidos ouvem o chamado mais importante de suas vidas. Deixe nos comentários: eu ouvi a voz de Deus. Porque se o seu coração arde enquanto ouve essa mensagem, há uma verdade sendo revelada a você agora mesmo. Ao longo da vida, o escolhido percebe que seus caminhos parecem mais estreitos, mas também mais protegidos. Enquanto outros seguem por trilhas largas e fáceis, ele é direcionado por veredas que exigem fé, coragem e obediência. Isso não é acaso. Deus conduz os seus por caminhos específicos porque há um propósito maior em cada passo, em cada dor, em cada silêncio. A porta estreita mencionada por Jesus é onde poucos entram, mas aqueles que passam por ela encontram a verdadeira vida. Ser um escolhido não significa viver sem lutas, mas sim atravessar as batalhas com uma força que vem do alto. Mesmo quando não compreende os porquês, o escolhido permanece firme, porque algo maior sustenta sua fé. Ele começa a notar que mesmo nos momentos de escassez, sempre há provisão. Nos dias de fraqueza, há um consolo que o mundo não pode oferecer. Nos momentos de solidão, há uma presença que preenche tudo, e isso é a marca de quem não caminha só. Deus guia, guarda e prepara. Cada desvio que parecia perda era, na verdade, livramento. Cada porta fechada foi um redirecionamento, e tudo isso fortalece o coração do escolhido para continuar sua jornada, mesmo quando os ventos são contrários. O mundo pode não entender, mas quem é escolhido sabe. Sua vida tem uma rota sagrada traçada pelo próprio Criador. É por isso que nada foi por acaso. Tudo o que te trouxe até aqui fazia parte do plano. O escolhido de Deus é ensinado a reconhecer os sussurros do Espírito, mesmo em meio ao barulho do mundo. Há algo diferente na forma como ele percebe as coisas. O que para muitos é apenas coincidência, para ele é direção. O que para outros é perda, para ele é preparação. Ele entende que a presença de Deus não se manifesta apenas em grandes milagres, mas também nos pequenos detalhes. Uma palavra que chega na hora certa. Um louvor que toca o coração em um momento específico. Uma situação que muda completamente de rumo de forma inesperada. Tudo isso são sinais que o Espírito de Deus está conduzindo sua vida. E com o passar do tempo, o escolhido desenvolve uma sensibilidade espiritual que o faz enxergar além da aparência. Ele começa a discernir pessoas, ambientes e decisões, com clareza que não vem da mente, mas do céu. É como se os olhos do Espírito fossem abertos para ver o invisível. Isso não o torna melhor que ninguém, mas sim mais responsável, porque com mais luz vem mais responsabilidade. Quando o Espírito Santo se move, ele transforma, guia e fortalece. Quem foi separado por Deus precisa aprender a escutar com o coração. A jornada do escolhido de Deus é muitas vezes marcada por desafios que não se podem entender à primeira vista. Pode parecer um caminho solitário, mas na realidade Deus está ao lado de cada passo. Ele usa essas dificuldades para moldar e fortalecer quem Ele chamou para uma grande missão. Às vezes o escolhido se encontra perdido, sem saber qual direção tomar. Mas é nesses momentos que a voz de Deus se torna mais clara, guiando cada passo com firmeza e confiança. Esses momentos de incerteza não são sinais de abandono, mas oportunidades para crescimento espiritual. Quando o escolhido se submete ao processo, ele encontra forças que não sabia que possuía. Deus não permite que suas lutas sejam em vão. Cada dificuldade traz uma lição valiosa. Cada lágrima é uma semente que germina em fé. E mesmo nos
Momentos em que o escolhido sente o peso da jornada, ele é lembrado de que Deus está trabalhando em sua vida de formas que ele nem pode compreender completamente. Quando olhamos para trás, vemos as sementes que foram plantadas em nossas vidas, florescendo com o tempo. À medida que seguimos o caminho do escolhido, podemos começar a entender que não há atalhos para a transformação espiritual. Cada etapa da vida tem um propósito. Cada dificuldade é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus. Ele conhece nosso coração, nossas fraquezas e, mais importante ainda, Ele sabe do nosso potencial. A verdade é que ser escolhido por Deus não significa ser isento de dificuldades. Pelo contrário, significa ser preparado para algo maior. Deus, em sua infinita sabedoria, nos coloca em situações que parecem desafiadoras, mas Ele nunca nos deixa sozinhos. Ele está sempre conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos dando as ferramentas necessárias para avançar. A maior evidência de que somos escolhidos é a nossa capacidade de seguir em frente, mesmo quando a jornada parece insustentável. Aqueles que são chamados por Deus têm uma força interior que é alimentada pela fé. Eles não vivem de acordo com os padrões do mundo, mas caminham com os olhos fixos no propósito que Deus tem para suas vidas. Essa confiança é o que nos faz continuar, mesmo diante da adversidade. Quando temos fé, sabemos que o que está à nossa frente é infinitamente maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Muitas vezes, nos momentos mais difíceis, o sentimento de solidão pode se tornar esmagador. Parece que o peso das circunstâncias está além do que conseguimos carregar, mas é nesses momentos que a mão de Deus se estende para nos erguer. Os escolhidos não são pessoas que vivem em perfeição ou isentas de sofrimento. Pelo contrário, o sofrimento faz parte da jornada, mas é através dele que experimentamos o poder de Deus em ação. Quando a luta parece intensa, é quando mais sentimos a presença divina. Ele não nos abandona e, em vez de nos afastar da dificuldade, ele se aproxima de nós de maneiras que nunca imaginamos. É importante entender que os escolhidos têm um propósito divino. Esse propósito não se resume a sucessos pessoais ou vitórias mundanas, mas sim à realização do plano de Deus para a humanidade. Através de cada ação, cada pensamento, cada desafio, Deus nos prepara para cumprir essa missão. Não somos escolhidos para ser servos de um sistema humano, mas para ser instrumentos do reino de Deus, refletindo sua luz no mundo. Lembre-se, o fato de você estar aqui, lendo essas palavras, já é um sinal de que você foi chamado. E Deus nunca erra em suas escolhas. Se Ele te escolheu, tem um plano perfeito para a sua vida. Acredite, Ele está ao seu lado em cada passo. Eu espero que este vídeo tenha tocado o seu coração de maneira profunda. Se você sente que a mensagem de hoje foi para você, lembre-se, ser escolhido por Deus não é um acaso, é um plano divino em ação na sua vida. Cada momento que você passa, cada desafio, cada vitória, tudo tem um propósito. E o mais importante, você nunca está sozinho. A mão de Deus sempre estará estendida, pronta para te apoiar e guiar. E claro, se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade de estar mais perto desse propósito. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com amigos e familiares que também precisam ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar a luz de Deus para o mundo. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder mais vídeos inspiradores como este. Deus te abençoe e que a paz esteja sempre com você. Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tesouros da Bíblia.
Hoje vamos revelar uma verdade que mudará completamente sua perspectiva sobre relacionamentos. Por que Deus deliberadamente te mantém afastado de certas amizades? E por que isso não é castigo, mas proteção divina? Se você já se perguntou por que algumas amizades simplesmente não fluem, por que certas pessoas se afastam de você sem motivo aparente, ou por que você se sente deslocado em determinados círculos sociais? Então, este vídeo foi feito especialmente para você. Existe uma razão espiritual profunda e amorosa por trás desse isolamento seletivo que Deus permite em sua vida. Na verdade, ser mantido longe de certas amizades pode ser o maior sinal do cuidado paternal de Deus por você. Prepare-se para descobrir verdades que transformarão sua dor de rejeição em gratidão pela proteção divina. Fique até o final, porque a revelação mais impactante sobre o propósito divino por trás desse isolamento está esperando por você. Antes de começarmos, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e no final do vídeo, compartilhe nos comentários. Se você tem experimentado esse tipo de isolamento, vamos descobrir juntos essa verdade libertadora que mudará sua vida. A primeira razão pela qual Deus te mantém fora de certas amizades é porque Ele está protegendo sua identidade espiritual de influências que poderiam diluir, comprometer ou completamente destruir quem você realmente é em Cristo. Deus investiu anos, décadas e talvez uma vida inteira moldando cuidadosamente sua personalidade única, seu caráter distintivo e seu destino específico. Ele simplesmente não permitirá que influências negativas ou incompatíveis destruam essa obra preciosa que Ele tem feito em sua vida através de tanto tempo e esforço divino. Certas amizades, embora possam parecer completamente inofensivas na superfície e até mesmo atraentes do ponto de vista social, carregam consigo valores fundamentais, mentalidades arraigadas e espíritos operantes que são completamente incompatíveis com aquilo que Deus está construindo em você. Essas pessoas podem não ser conscientemente más, ter intenções maliciosas deliberadas ou estar tentando prejudicá-lo de forma intencional, mas seus padrões de pensamento estabelecidos, estilo de vida escolhido e prioridades fundamentais podem exercer uma influência sutil, mas devastadoramente prejudicial sobre sua identidade espiritual, cuidadosamente construída. Deus conhece profundamente sua tendência humana natural de se adaptar inconscientemente ao ambiente social onde você está inserido. Ele sabe que você, como todo ser humano criado para a comunidade, tem uma inclinação natural de se conformar gradualmente com o grupo para ser aceito socialmente e se sentir genuinamente pertencente a algo maior que si mesmo. Por isso, Ele estrategicamente te mantém longe de grupos específicos onde essa conformidade natural seria espiritualmente prejudicial, moralmente comprometedora ou completamente destrutiva para seu crescimento espiritual e cumprimento do propósito divino para sua vida. A proteção da identidade espiritual é tão fundamentalmente importante para Deus que Ele prefere te manter temporariamente sozinho, mesmo que isso cause dor emocional significativa, a te ver gradualmente perdendo aquilo que Ele tem construído pacientemente em você através de anos de moldagem cuidadosa, disciplina amorosa e investimento divino intenso. É exatamente como um pai amoroso e protetor que deliberadamente impede seu filho de brincar com crianças que poderiam ensinar-lhe maus hábitos destrutivos, valores questionáveis ou influenciá-lo negativamente em aspectos cruciais de seu desenvolvimento moral e espiritual. Essa proteção divina se manifesta de diversas formas práticas e observáveis em sua vida cotidiana. Você pode experimentar um desconforto inexplicável e persistente na presença de certas pessoas, mesmo
quando elas são aparentemente simpáticas, socialmente acolhedoras e superficialmente atraentes. Pode experimentar uma inquietação espiritual profunda e perturbadora quando está em determinados grupos, como se algo dentro de você estivesse constantemente alertando sobre um perigo real que sua mente natural não consegue identificar claramente, nem articular adequadamente. Conversas que anteriormente eram genuinamente prazerosas e estimulantes podem começar a parecer estranhamente vazias, espiritualmente insatisfatórias ou até moralmente perturbadoras. Atividades que o grupo valoriza altamente e prioriza podem perder completamente o interesse e a atratividade para você de forma inexplicável. Piadas que todos acham hilariantes e repetem constantemente podem causar desconforto moral significativo ou inquietação espiritual. Esses são sinais claros e inconfundíveis de que Deus está criando uma incompatibilidade natural e necessária para te proteger eficazmente de influências que não são benéficas para seu desenvolvimento espiritual. O profeta Daniel exemplifica perfeitamente essa proteção divina da identidade em ação prática. Mesmo vivendo na poderosa Babilônia e tendo oportunidades extraordinárias de se integrar completamente com a elite intelectual e social da sociedade babilônica mais influente, Deus estrategicamente o manteve distintamente separado das práticas e valores que poderiam comprometer sua identidade espiritual. Daniel, capítulo 1, versículo 8, revela claramente: "E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia." Deus protegeu sua identidade única através dessa separação deliberada e necessária. A segunda razão fundamental pela qual Deus te mantém estrategicamente afastado de certas amizades é porque Ele está preservando cuidadosamente sua pureza moral e espiritual de contaminações graduais que poderiam progressivamente comprometer sua eficácia no reino de Deus e sua capacidade de ser um instrumento útil nas mãos divinas. Pureza, no contexto bíblico e espiritual, não é apenas sobre comportamentos obviamente imorais como promiscuidade sexual, vícios químicos ou práticas claramente pecaminosas. É fundamentalmente sobre manter sua mente, coração e espírito completamente livres de influências sutis que poderiam gradualmente corromper sua sensibilidade espiritual, sua capacidade de discernimento e sua intimidade com Deus. Certas amizades, mesmo com pessoas que se consideram moralmente boas, segundo padrões sociais convencionais e que podem até frequentar igrejas ocasionalmente, podem introduzir sutilmente padrões de pensamento, valores relativizados e perspectivas de vida, que são fundamentalmente contrários aos princípios absolutos do reino de Deus. Podem normalizar progressivamente comportamentos que, embora sejam socialmente aceitos e culturalmente tolerados, não estão verdadeiramente alinhados com os padrões de santidade que Deus está pacientemente estabelecendo em sua vida para propósitos específicos. A corrupção moral e espiritual raramente acontece de forma súbita, dramática e obviamente reconhecível. Na grande maioria das situações, é um processo extremamente gradual, quase imperceptível, de normalização progressiva de comportamentos moralmente questionáveis, relativização gradual de valores anteriormente absolutos e flexibilização sistemática de princípios que antes eram completamente não negociáveis em sua vida. Deus, em sua sabedoria infinita e amor protetor, te protege efetivamente desse processo destrutivo, mantendo você estrategicamente longe de ambientes relacionais onde essa corrupção gradual e devastadora poderia facilmente ocorrer sem que você percebesse até ser tarde demais. Essa proteção divina
pode se manifestar através de circunstâncias aparentemente coincidentais que sistematicamente impedem você de participar de determinados eventos sociais, mesmo quando você, genuinamente, gostaria de comparecer e se sente frustrado pela impossibilidade. Pode ser através de mal-entendidos relacionais que criam distanciamento natural entre você e certas pessoas, sem que ninguém tenha intenções maliciosas. Pode ser através de mudanças inesperadas de horário de trabalho, compromissos familiares, urgentes ou outras responsabilidades que consistentemente te impedem de participar de determinadas atividades grupais que poderiam ser espiritualmente prejudiciais. O que muitas vezes você interpreta como coincidência frustrante, azar persistente, ou até mesmo como evidência de que Deus não se importa com sua felicidade social. Na verdade, é a mão protetora e amorosa de Deus, operando discretamente nos bastidores de sua vida para preservar cuidadosamente sua pureza espiritual. Ele está construindo pacientemente em você um padrão específico de santidade que será absolutamente essencial para o propósito único que tem preparado para a sua vida, e ele simplesmente não permitirá que essa obra preciosa seja comprometida por influências que poderiam manchar ou corromper sua pureza espiritual. A pureza que Deus está preservando meticulosamente em você não é apenas para seu próprio benefício pessoal e crescimento espiritual individual. É também fundamentalmente para o benefício daqueles que você irá ministrar, influenciar e impactar no futuro próximo e distante. Pessoas emocionalmente feridas, espiritualmente quebrantadas e moralmente confusas precisam desesperadamente de alguém que tenha mantido sua pureza íntegra para poder ministrar cura genuína, restauração eficaz e direção clara. Deus está te preparando cuidadosamente para ser exatamente esse instrumento puro e eficaz. Ló exemplifica tragicamente o que acontece quando não se mantém a separação necessária para preservar a pureza. Apesar de ser especificamente chamado de justo nas Escrituras Sagradas, sua proximidade prolongada com a corrupção moral de Sodoma afetou profundamente e danificou significativamente sua família, suas decisões e até mesmo sua própria integridade moral. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, o descreve como justo Ló, que estava angustiado pela vida dissoluta dos homens abomináveis. Sua angústia demonstra claramente o preço doloroso de estar próximo demais da corrupção. Antes de continuarmos, se você gosta desse conteúdo e sente que ele faz diferença na sua vida, agora tem um jeito de apoiar ainda mais o canal. O Tesouros da Bíblia agora tem o botão Seja Membro. Quem se tornar membro vai receber selos de fidelidade que aparecem nos comentários, emojis exclusivos e ainda vai ter prioridade quando eu estiver respondendo os comentários. Então, se quiser fazer parte dessa família mais próxima, é só clicar aqui embaixo. A terceira razão crucial pela qual Deus te mantém deliberadamente fora de certas amizades é porque Ele está protegendo cuidadosamente seus sonhos divinos e visões celestiais de pessoas que poderiam desencorajá-los, ridicularizá-los sistematicamente ou plantar sementes destrutivas de dúvida sobre aquilo que Deus tem falado claramente ao seu coração através de revelações, impressões espirituais e direção divina. Os sonhos e visões que Deus coloca sobrenaturalmente no coração de seus escolhidos são como sementes preciosas e extremamente vulneráveis que precisam ser protegidas cuidadosamente durante o período crítico de germinação espiritual. Nem
Todas as pessoas, mesmo aquelas com boas intenções genuínas e amor sincero por você, têm a capacidade espiritual necessária, a maturidade emocional adequada ou o discernimento espiritual refinado para compreender completamente ou apoiar adequadamente visões que vêm diretamente de Deus. Muitas pessoas, mesmo com motivações aparentemente puras e preocupação genuína pelo seu bem-estar, podem reagir aos seus sonhos divinos com ceticismo automático, críticas aparentemente realistas, mas espiritualmente destrutivas, ou desencorajamento disfarçado de preocupação amorosa e cuidado responsável. Esse tipo de reação negativa pode plantar sementes profundas de dúvida, que podem ser absolutamente devastadoras para a fé específica necessária para ver esses sonhos se realizarem conforme o plano e timing divinos. Deus conhece intimamente a fragilidade inerente dos sonhos durante o período inicial de desenvolvimento espiritual. Assim como uma planta jovem e delicada precisa ser cuidadosamente protegida de ventos fortes, tempestades destrutivas e condições ambientais adversas até que esteja suficientemente forte, enraizada e madura para resistir às pressões naturais, seus sonhos divinos precisam ser estrategicamente protegidos de influências negativas, críticas destrutivas e ceticismo corrosivo, até que estejam suficientemente enraizados em sua fé, fortalecidos pela confirmação divina e maduros o suficiente para resistir eficazmente à oposição inevitável. Por isso, Deus estrategicamente e deliberadamente te mantém longe de pessoas que, mesmo sem má intenção consciente ou motivação maliciosa, poderiam causar danos significativos a seus sonhos através de comentários aparentemente inocentes, mas espiritualmente desencorajadores, questionamentos aparentemente lógicos, mas destrutivamente céticos, ou conselhos realistas, que na verdade são expressões diretas de incredulidade, falta de fé e limitação de visão espiritual. Ele sabe que você ainda não está emocionalmente forte o suficiente, espiritualmente maduro o suficiente ou suficientemente enraizado na fé para resistir eficazmente a esse tipo de oposição sutil sem ser significativamente afetado, desencorajado ou até mesmo desviado de seu curso divino. Essa proteção divina pode se manifestar através de uma relutância natural e instintiva em compartilhar seus sonhos mais preciosos com certas pessoas específicas. Você pode sentir, intuitivamente, através de uma impressão espiritual clara, que determinadas pessoas simplesmente não são seguras nem adequadas para receber suas visões mais íntimas e revelações mais preciosas. Pode haver uma voz interior clara e consistente que te adverte gentilmente a manter certas revelações em segredo por enquanto, esperando o timing adequado e as pessoas certas. Quando você tenta forçar artificialmente a partilha de seus sonhos com pessoas que Deus não preparou adequadamente para recebê-los com fé, compreensão e apoio, muitas vezes a reação é previsivelmente desencorajadora ou até abertamente destrutiva. Isso não é coincidência frustrante. É confirmação clara de que Deus estava absolutamente certo em te manter longe dessas influências específicas durante o período crítico de desenvolvimento de sua visão. Os sonhos proféticos de José ilustram perfeitamente essa dinâmica espiritual em ação prática. Quando ele compartilhou seus sonhos divinos com seus irmãos prematuramente, antes que eles estivessem preparados espiritualmente para receber e compreender adequadamente essas revelações, a reação foi de inveja destrutiva, raiva intensa e até tentativas literais de assassinato. Gênesis capítulo 37, versículo 5, descreve claramente: sonhou José um sonho e fê-lo saber a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais.
Deus teve que isolá-lo completamente de sua família por anos para proteger o cumprimento soberano do sonho. A quarta razão fundamental pela qual Deus te mantém estrategicamente afastado de certas amizades é porque Ele está preservando cuidadosamente sua energia espiritual limitada e recursos emocionais preciosos para investimentos relacionais, mais estratégicos, produtivos e alinhados com seus propósitos específicos para a sua vida. Relacionamentos genuínos sempre consomem energia significativa, energia emocional, espiritual, mental e até física. Deus, como administrador supremamente sábio de todos os seus recursos limitados, não quer que você desperdice energia preciosa em relacionamentos que não contribuem efetivamente para seu crescimento espiritual, cumprimento de propósito ou desenvolvimento do caráter. Certas amizades, embora não sejam necessariamente prejudiciais ou moralmente questionáveis, podem ser emocionalmente exaustivas, espiritualmente improdutivas ou simplesmente neutras em termos de crescimento mútuo. Podem ser relacionamentos que consistentemente drenam mais energia do que produzem, que demandam mais investimento emocional intenso do que retornam em crescimento mútuo significativo, ou que consomem tempo precioso que poderia ser muito mais eficazmente utilizado em relacionamentos mais estratégicos e propositais. Deus quer especificamente que você tenha energia suficiente, recursos emocionais adequados e tempo disponível para os relacionamentos que Ele tem preparado cuidadosamente para você. Aquelas conexões divinas específicas que irão impulsionar significativamente seu crescimento espiritual, abrir portas estratégicas para seu propósito único e contribuir substancialmente para seu desenvolvimento de caráter e maturidade espiritual. Para que isso aconteça eficazmente, Ele precisa te manter estrategicamente longe de relacionamentos que drenariam desnecessariamente essa energia e recursos limitados. Essa preservação divina de energia pode se manifestar através de uma fadiga inexplicável e persistente quando você está na presença de certas pessoas específicas. Você pode se sentir estranhamente exausto, drenado ou emocionalmente esgotado após interações que aparentemente não deveriam ser particularmente cansativas ou demandantes. Pode haver uma sensação clara de que sua energia vital está sendo sistematicamente drenada, de forma que você não consegue identificar exatamente como ou por que isso está acontecendo. Por outro lado, você provavelmente pode notar que se sente significativamente energizado, revigorado e espiritualmente revitalizado na presença de outras pessoas específicas. Essas são pistas divinas claras de que Deus está direcionando sua energia para os relacionamentos corretos e te protegendo ativamente daqueles que seriam prejudiciais para seu bem-estar emocional, espiritual e físico. A preservação de energia também envolve fundamentalmente proteger seu tempo, que é um recurso absolutamente limitado e extraordinariamente precioso. Deus não quer que você gaste horas preciosas em conversas superficiais e sem propósito, atividades que não agregam valor real ou relacionamentos que não têm potencial genuíno de crescimento mútuo, quando esse tempo poderia ser investido muito mais produtivamente em relacionamentos mais significativos ou em seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Jesus demonstrou claramente esse princípio quando escolheu deliberadamente investir quantidades diferentes de tempo em pessoas diferentes. Embora amasse genuinamente a todos e ministrasse para multidões, ele passou muito mais tempo com 12 discípulos específicos do que com outros, e ainda mais tempo com 3,
Pedro, Tiago e João, levando-os para experiências que outros não foram incluídos. Marcos capítulo 9, versículo 2 descreve: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte. Essa foi uma escolha estratégica e deliberada de investimento relacional. A quinta razão profunda pela qual Deus te mantém fora de certas amizades é porque Ele está te preparando cuidadosamente para relacionamentos de nível superior, que exigem um desenvolvimento específico de caráter e maturidade espiritual, que ainda está em processo ativo de desenvolvimento. Assim como você não pode entrar em uma universidade sem ter completado adequadamente o ensino médio, existem relacionamentos que requerem um nível específico de maturidade emocional, espiritual e de caráter que você ainda não atingiu completamente. Deus está trabalhando ativamente em você neste momento, desenvolvendo aspectos específicos de seu caráter, refinando sua sabedoria prática, fortalecendo sua identidade espiritual e expandindo sua capacidade de amar de forma madura, saudável e mutuamente edificante. Esse processo de desenvolvimento não pode ser artificialmente apressado nem forçado, e expor você prematuramente a relacionamentos que exigem mais maturidade do que você atualmente possui poderia ser prejudicial tanto para você quanto para a outra pessoa envolvida. Por isso, Deus temporariamente te mantém longe de certas amizades, não porque você não seja digno delas ou porque há algo fundamentalmente errado com você, mas porque Ele está te preparando cuidadosamente para desfrutá-las de forma plena, saudável e mutuamente benéfica, quando o timing divino for perfeito. É exatamente como um treinador sábio, que não coloca um atleta iniciante e inexperiente em competições avançadas, até que ele tenha desenvolvido adequadamente as habilidades necessárias, força física requerida e maturidade emocional apropriada. Essa preparação pode envolver aprender a estabelecer limites saudáveis e apropriados, desenvolver comunicação mais eficaz e madura, cultivar inteligência emocional genuína, ou simplesmente ganhar experiência de vida valiosa que será fundamental para relacionamentos futuros mais significativos. Cada período de isolamento é uma oportunidade preciosa de crescimento individual que te prepara especificamente para conexões mais profundas e significativas no futuro. Durante esse tempo de preparação divina, você pode se sentir frustrado, impaciente ou ansioso, querendo desesperadamente acelerar o processo de desenvolvimento. Mas Deus, em sua sabedoria infinita e amor perfeito, sabe exatamente quanto tempo você precisa para cada fase específica de desenvolvimento. Forçar relacionamentos antes do timing correto pode resultar em feridas emocionais desnecessárias, mal-entendidos dolorosos ou oportunidades perdidas irreparavelmente. A preparação também envolve fundamentalmente aprender a valorizar a si, mesmo adequadamente, de modo que você não aceite relacionamentos que não honram seu valor e dignidade inerente. Deus está te ensinando pacientemente seus padrões elevados para relacionamentos saudáveis, para que você não se contente com menos do que merece quando as conexões certas e divinas aparecerem no timing perfeito. Moisés foi mantido por exatos 40 anos no deserto, sendo intensivamente preparado para liderar Israel. Esse período de isolamento relativo foi absolutamente essencial para desenvolver o caráter, humildade e dependência total de Deus que ele precisaria para a enorme responsabilidade que estava por vir. Atos, capítulo 7, versículo 30, descreve: E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal.
Otempode. Deus foi absolutamente perfeito. A sexta razão pela qual Deus te mantém afastado de certas amizades é porque Ele está te protegendo de compromissos emocionais prematuros que poderiam interferir significativamente com relacionamentos estratégicos que Ele tem cuidadosamente planejados para seu futuro. Deus vê toda a linha temporal completa de sua vida e sabe exatamente quais pessoas irão desempenhar papéis significativos e transformadores em seu destino único. Quando você se envolve emocionalmente de forma prematura, inadequada ou com intensidade desproporcional com pessoas que não fazem parte do plano divino para sua vida, isso pode criar complicações relacionais, conflitos de lealdade e vínculos emocionais que dificultam ou impedem completamente os relacionamentos que Deus realmente tem preparado para você. É como ocupar um espaço emocional precioso em seu coração que deveria estar disponível para a pessoa certa no timing certo. Essa proteção é especialmente crítica em relacionamentos românticos, mas também se aplica significativamente a amizades profundas e intensas. Vínculos emocionais intensos inevitavelmente criam obrigações morais, expectativas emocionais e lealdades relacionais que podem ser extremamente difíceis de navegar quando os relacionamentos destinados por Deus aparecem no timing perfeito. Deus, em sua sabedoria infinita, te protege dessas complicações desnecessárias. Por isso, você pode experimentar uma incapacidade misteriosa e frustrada de desenvolver conexões emocionais profundas com certas pessoas, mesmo quando elas parecem genuinamente interessantes, atraentes ou compatíveis superficialmente. Pode haver uma barreira invisível, mas real, que consistentemente impede o aprofundamento natural da relação, não por falta de esforço sincero ou compatibilidade aparente, mas porque Deus está preservando seu coração para alguém mais perfeitamente alinhado com seus propósitos específicos. Essa proteção pode ser frustrante no momento, especialmente quando você está sentindo solidão, desejando companhia ou se sentindo emocionalmente carente. Mas Deus está trabalhando silenciosamente nos bastidores, preparando encontros divinos que serão muito mais significativos, transformadores e produtivos do que qualquer relacionamento que você poderia forçar artificialmente ou desenvolver prematuramente. A preservação emocional também envolve fundamentalmente te proteger de feridas emocionais desnecessárias que poderiam criar bagagem emocional prejudicial para relacionamentos futuros. Cada ferida emocional não curada adequadamente pode se tornar um filtro distorcido através do qual você vê relacionamentos futuros, potencialmente sabotando conexões saudáveis que Deus tem cuidadosamente preparado. Isaac exemplifica perfeitamente essa proteção divina em ação. Ele não se casou até os 40 anos, quando Deus providenciou Rebeca de forma completamente sobrenatural e no timing perfeito. Gênesis capítulo 24, versículo 67 descreve: E Isaac trouxe-a para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Deus preservou seu coração e suas emoções especificamente para o relacionamento certo no tempo certo. A sétima razão pela qual Deus te mantém fora de certas amizades é porque Ele está desenvolvendo sistematicamente sua capacidade de discernimento espiritual através de experiências controladas de isolamento seletivo e seleção relacional. Cuidadosa. Discernimento espiritual é uma habilidade espiritual absolutamente crucial que não pode ser aprendida teoricamente através de livros ou ensinamentos. Deve ser desenvolvida pela experiência prática em situações reais, com consequências genuínas. Ao te manter seletivamente longe de certas pessoas e te aproximar estrategicamente de outras, Deus está te ensinando gradualmente a reconhecer diferentes tipos de espíritos,
motivações ocultas e intenções verdadeiras. Você está aprendendo a distinguir entre relacionamentos que edificam e aqueles que drenam, entre pessoas genuinamente autênticas e aquelas que usam máscaras sociais, entre conexões divinas e meramente humanas. Esse treinamento em discernimento espiritual é absolutamente essencial para sua proteção futura e para sua eficácia no reino de Deus. À medida que você cresce em influência, responsabilidade e liderança espiritual, mais pessoas irão tentar se aproximar de você por motivos extremamente variados. Alguns genuinamente puros, outros questionáveis ou até maliciosos. Você precisa da habilidade de discernir rapidamente as verdadeiras intenções e o caráter das pessoas. O desenvolvimento do discernimento espiritual acontece por experiências onde você aprende gradualmente a ouvir e confiar implicitamente na voz sutil do Espírito Santo quando ele te alerta sobre certas pessoas ou situações. Cada vez que você obedece fielmente a esses alertas internos e depois vê as consequências positivas dessa obediência, sua confiança no discernimento espiritual aumenta significativamente. Por outro lado, quando você ignora os alertas claros do Espírito Santo e se envolve com pessoas ou situações que ele estava te advertindo para evitar, você aprende pelas consequências negativas a valorizar e obedecer mais rapidamente a sua orientação divina no futuro. Esse processo de aprendizado pode ser emocionalmente desconfortável, porque envolve errar às vezes e lidar com as consequências dessas escolhas. Mas cada experiência, positiva ou negativa, contribui significativamente para o desenvolvimento de um discernimento mais refinado, confiável e praticamente eficaz. Jesus demonstrou discernimento absolutamente perfeito em todos os seus relacionamentos. João, capítulo 2, versículo 24 revela: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Ele sabia exatamente quando confiar completamente e quando manter distância apropriada, não por dureza de coração ou falta de amor, mas por perfeito discernimento das motivações humanas complexas. A oitava razão pela qual Deus te mantém afastado de certas amizades é porque Ele está cultivando em você uma dependência mais profunda, íntima e satisfatória dele mesmo, ensinando você a encontrar satisfação genuína, segurança emocional e identidade verdadeira, primariamente em seu relacionamento vertical com Ele, não em conexões horizontais com outros seres humanos. Essa é uma lição fundamental que muitas pessoas nunca aprendem adequadamente durante toda a sua vida. A tendência humana natural é buscar inconscientemente em relacionamentos horizontais aquilo que só pode ser verdadeiramente encontrado no relacionamento vertical com Deus. Quando Deus temporariamente reduz ou remove certas amizades, Ele está criando um espaço emocional e espiritual onde você pode descobrir a completa suficiência de sua companhia divina e amor incondicional. Essa lição não é sobre se tornar antissocial, hermético ou rejeitar completamente relacionamentos humanos. É fundamentalmente sobre estabelecer a hierarquia correta de dependência emocional e espiritual. Quando você aprende pelas experiências a encontrar sua identidade, segurança e satisfação primariamente em Deus, você se torna emocionalmente mais saudável e mais capaz de ter relacionamentos humanos genuinamente equilibrados e saudáveis. Pessoas que dependem excessivamente de relacionamentos humanos para validação pessoal, segurança emocional ou senso de identidade frequentemente se tornam emocionalmente carentes, controladoras ou dependentes. Elas colocam pressão excessiva sobre outras pessoas para preencher
necessidades que só Deus pode realmente satisfazer adequadamente. Ao te manter temporariamente isolado de certas amizades, Deus está te ensinando pela essa experiência que Ele é completamente suficiente, que seu amor é perfeito e completo, que sua companhia é genuinamente satisfatória. Essa descoberta é libertadora, porque te libera da necessidade desesperada de aprovação humana e te capacita a entrar em relacionamentos futuros deuma, posição de força emocional, não de carência ou necessidade. Durante esses períodos de isolamento relacional, você pode descobrir alegrias e satisfações em sua caminhada com Deus que nunca experimentou anteriormente. Pode desenvolver uma intimidade com Ele que não seria possível se estivesse constantemente distraído por relacionamentos humanos intensos e demandantes. O salmista Davi expressou de uma forma linda essa descoberta quando escreveu: "Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo." Salmos capítulo 27, versículo 4. Ele aprendeu pela experiência a encontrar satisfação suprema na presença de Deus. A nona razão pela qual Deus te mantém fora de certas amizades é porque Ele está te preparando para um nível de responsabilidade espiritual que exigirá um padrão mais alto de santidade e separação do mundo. Líderes espirituais, intercessores e pessoas com chamados ministeriais significativos precisam manter um nível de santidade que pode ser facilmente comprometido por certas associações. Quanto maior a responsabilidade espiritual que você carregará, maior a necessidade de cuidado com relacionamentos e influências. Pessoas que irão carregar unção, autoridade espiritual ou responsabilidade por outras almas precisam manter uma pureza e separação que pode não ser necessária para outros. Deus está antecipadamente te preparando para esse nível de responsabilidade, estabelecendo padrões de separação e discernimento que serão absolutamente essenciais quando você entrar plenamente em seu chamado. É como treinar um soldado para operações especiais. O treinamento é mais rigoroso porque a missão será mais exigente. Essa preparação pode parecer excessiva ou desnecessária no momento quando você ainda não vê claramente o chamado ou responsabilidade que está sendo preparado. Mas Deus está construindo em você hábitos e padrões que serão indispensáveis para a sua eficácia futura no reino. A separação que Deus está estabelecendo não é sobre se tornar isolado ou superior aos outros. É sobre manter a pureza e clareza espiritual necessárias para ser um instrumento eficaz nas mãos de Deus. É sobre preservar a sensibilidade espiritual que permite ouvir sua voz claramente e discernir sua vontade com precisão. Pessoas com grandes responsabilidades espirituais frequentemente descobrem que precisam ser muito seletivas em suas amizades íntimas porque o custo de influências negativas é muito alto. Elas não podem se permitir relacionamentos que comprometam sua clareza espiritual ou sua eficácia ministerial. Aaron e seus filhos foram separados especificamente para o sacerdócio e tiveram que seguir padrões de santidade mais rigorosos do que o resto do povo. Levítico capítulo 21, versículo 6, estabelece: "Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto, santos serão." Maior responsabilidade exigia maior santidade. A 10ª razão pela qual Deus te mantém afastado de certas amizades é porque Ele está protegendo informações e revelações sensíveis que Ele tem compartilhado ou irá compartilhar com você. Quando Deus confia segredos, visões ou revelações a alguém,
Ele também providencia proteção para que essas informações não sejam mal utilizadas ou compartilhadas prematuramente. Nem todas as pessoas têm a maturidade espiritual ou a discrição necessária para lidar apropriadamente com revelações divinas. Algumas podem usar informações espirituais para fofocas, outras podem distorcer ou mal interpretar o que ouvem, e ainda outras podem não ter a capacidade de manter confidências quando necessário. Por isso, Deus estrategicamente te mantém longe de pessoas que não podem ser confiadas com as revelações que Ele tem dado ou dará a você. Ele está protegendo tanto a você quanto as revelações de serem comprometidas por indiscrição ou má aplicação. Essa proteção pode se manifestar através de uma relutância natural em compartilhar certas experiências espirituais com determinadas pessoas. Você pode sentir um abalo espiritual quando está prestes a revelar algo que recebeu de Deus, como se uma voz interior estivesse dizendo "não agora" ou "não com essa pessoa". Quando você obedece a esses alertas internos, frequentemente descobre mais tarde que foi sábio manter a informação reservada. A pessoa pode demonstrar através de outras situações que não teria lidado bem com a revelação, ou circunstâncias podem mostrar que o tempo não estava certo para a partilha. A proteção de revelações também envolve te manter longe de pessoas que poderiam usar informações espirituais de forma manipuladora ou prejudicial. Algumas pessoas coletam informações sobre experiências espirituais dos outros não por interesse genuíno, mas para usar posteriormente de forma prejudicial. Daniel foi extremamente cuidadoso sobre quando e com quem compartilhava suas visões e interpretações. Ele sabia que informações proféticas eram poderosas e potencialmente perigosas se caíssem nas mãos erradas. Daniel capítulo 2, versículo 19, descreve como: "Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e ele foi sábio sobre como e quando compartilhar essa revelação." Chegamos ao fim desta revelação transformadora sobre as 10 razões pelas quais Deus te mantém fora de certas amizades. Se você se identificou com essas verdades, celebre a proteção divina em sua vida. Seu isolamento relacional não é rejeição nem castigo. É amor paternal protegendo você de relacionamentos que poderiam prejudicar seu destino. Cada amizade que não se desenvolveu, cada grupo do qual você ficou de fora, cada relacionamento que não fluiu, pode ter sido proteção divina operando em seu favor. Seu Pai Celestial está cuidadosamente selecionando sua vida relacional para garantir que você receba as conexões certas no tempo certo. Agora é sua vez de agir com gratidão. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender que seu isolamento relacional tem propósito divino. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho para receber todas as revelações. Comente abaixo como esta mensagem mudou sua perspectiva sobre relacionamentos e isolamento. Lembre-se sempre, Deus não te mantém longe de pessoas para te punir, mas para te preparar para algo melhor. Confie no processo, seja grato pela proteção e mantenha seu coração aberto para as conexões divinas que estão chegando. Que Deus abençoe abundantemente sua jornada relacional e até o próximo vídeo.